Sabe aquela pessoa que te tira do sério só de aparecer na tua frente? Pode ser uma pessoa do trabalho, da família, ou pode ser aquele conhecido que quando chega e abre a boca, tu já sente o sangue subir. Você até respira, né? Tenta se controlar, jura que vai ignorar. Aí ela vem e faz alguma coisa e tu reage de um jeito que se arrepende depois. Aí vem a sensação de culpa, de que você é o problema. Só que não é. Mas tem alguma coisa acontecendo aí dentro de você que precisa ser entendido. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Bom, a gente precisa entender que lidar com pessoas difíceis não é uma técnica, né? Não é você respirar fundo, contar até 10, embora respirar fundo ajude demais e isso é inegável, né? Mas eu estou falando sobre entender por que certas pessoas têm o poder de nos desestabilizar, enquanto outras não têm. Porque aquela pessoa específica consegue te tirar do eixo, né, em segundos, quando outras situações muito mais difíceis você atravessa sem perder a compostura. E essa resposta, ela está aí dentro de você. E quando você entender, né, as coisas vão realmente começar a mudar. A psicanálise, ela chama isso de gatilho emocional, né? A gente já conhece. E um gatilho, ele não é criado pela pessoa difícil. Ele já existia aí dentro de você antes da criatura aparecer. O que a pessoa faz é apertar o botão. E quando esse botão é apertado, você para de responder ao teu momento presente, tá? E começa a reagir ao passado. Aquele colega que te interrompe, né, nas reuniões de trabalho, que te incomoda só porque é grosseiro, ele te incomoda porque em algum momento da tua vida você aprendeu que não ser ouvido era perigoso. Né? Ou aquela pessoa que te critica na frente dos outros, não dói só porque é constrangedor. Dói porque ativa uma ferida antiga de humilhação ou rejeição que talvez nunca tenha sido curada em você. Então, quando você reage dessa forma desproporcional a alguém, né? Ou seja, quando a raiva é maior do que a situação, né? Quando a dor dura mais do que ela deveria durar em você, o recado não é que essa pessoa é terrível. O recado é que ela encontrou alguma coisa dentro de você que precisa de atenção. E isso não significa que o comportamento dela esteja certo, tá? Isso significa que a tua reação tem uma origem muito mais profunda do que a pessoa. A neurociência explica a seguinte situação. Quando você encontra uma pessoa ou uma situação que ativa um gatilho, a tua amígdala, né, que é a parte do cérebro responsável pelas respostas de ameaça, ela dispara antes do teu córtex pré-frontal, que é a parte racional, né? E ela dispara antes dela conseguir processar o que está acontecendo. Então, na prática, o teu corpo reage antes do cérebro pensar. O teu coração acelera, a mandíbula trava, a voz muda, a mão fica suada, né? E isso não é falta de controle, isso é fisiologia. É o teu sistema nervoso que está fazendo aquilo que ele foi programado para fazer. O problema é que esse sistema foi programado para ameaças físicas reais. E o cérebro não sabe a diferença entre uma ameaça física e uma ameaça emocional. Né? Para ele, o chefe que te humilha em público e um leão, né, que fugiu do zoológico e apareceu ali na tua frente, eles ativam respostas parecidas. Por isso que parece tão físico, né? Por isso que é tão difícil de controlar só com força de vontade. E eu vou além sobre o controle emocional. Você não vai conseguir controlar o que sente, mas você pode aprender a controlar o que você faz com o que você sente. E essa diferença é a chave de tudo, tá? Tentar não sentir raiva quando alguém te provoca é a mesma coisa que você tentar não sentir dor quando você quebra um dedo, por exemplo, né? O sentimento vai aparecer. A questão é o que acontece no segundo depois. Existe uma janela, um espaço curtinho ali de tempo entre o estímulo e a resposta. A neurociência ela chama isso de espaço de escolha. E é exatamente nesse espaço
que o controle emocional de verdade acontece, tá? Não é antes do gatilho disparar, é depois. Mas como você amplia esse espaço? Com consciência corporal. Vou explicar. Antes de qualquer técnica, né? Antes de qualquer estratégia de comunicação, o primeiro passo é você aprender a reconhecer o que acontece no seu corpo quando esse gatilho é ativado. Qual é a tua resposta física? Onde você sente primeiro? É no peito? É na garganta? É no estômago? Identificou? Essa sensação é o teu sinal de alerta, tá? É o aviso de que o sistema de ameaça ligou e que você precisa de 1 segundo antes de agir, tá? E quando esse sinal aparecer, você não finge que não sente, não força ficar calmo, né? Eu fazer muito isso. Só para, faz uma respiraçãozinha ali, né? Que também não precisa ser visível para ninguém. Essa respiração ela vai ser suficiente para dar tempo do teu córtex pré-frontal ele entrar na conversa, né? Tempo de você responder ao invés de agir. Só que agora eu vou te falar uma coisa que vai mudar muito a forma como você vê essas criaturas difíceis, né? Elas, as cronicamente difíceis, tá? As que parecem se especializar na criação de conflito, né? Essas que diminuem, provocam, manipulam, enfim. Elas estão quase sempre operando a partir de uma dor que elas mesmas não sabem que têm. Eu não estou dizendo para você que isso justifica um comportamento, tá? Eu estou dizendo que entender isso te liberta de carregar o peso do comportamento delas como se fosse sobre você. Quando alguém te trata mal de forma consistente, né? Raramente isso é sobre você. Isso é sobre o mundo interno dessa pessoa. É sobre os padrões que ela aprendeu, é sobre as feridas que ela carrega e que ela nunca processou. Você pode ser o alvo, mas você não é a causa. E quando você entender isso de verdade, tu vai começar a reagir de um lugar diferente, né? Não de um lugar de raiva ou de mágoa, mas de um lugar que te dê uma distância emocional segura, né? Você consegue estar presente, se posicionar, estabelecer limites, né? Sem se dissolver na dinâmica dessa outra pessoa, tá? Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Limite não é grosseria, tá? Limite não é distância, não é punição. Limite é uma comunicação clara sobre o que você aceita e o que você não aceita, tá? E a diferença entre um limite saudável e uma reação emocional é enorme. A reação emocional, ela acontece quando um limite já foi ultrapassado e você explodiu. O limite saudável, ele é estabelecido antes, com calma, como uma informação ali, né? Mas não como um ataque. Na prática, na próxima vez que alguém fizer alguma coisa que te incomoda, antes de você reagir, pergunta para você se isso cruzou um limite teu ou se só ativou um gatilho antigo, né? Se cruzou um limite, por exemplo, você se posiciona com clareza. Agora, se acionou um gatilho, aí você respira, analisa a situação, olha com calma para o que foi ativado, porque esse gatilho tem, com certeza, alguma coisa para te ensinar sobre você. Entende uma coisa, as pessoas difíceis, elas não chegam na nossa vida só para nos apurrinhar. Minha avó que falava isso direto, né? Apurrinhar. Algumas pessoas, elas chegam para mostrar para a gente onde a gente ainda precisa trabalhar internamente, né? Isso não significa que a gente tem que aguentar qualquer coisa, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Isso significa que você pode usar cada encontro difícil como uma informação, ao invés de sofrimento. E quando você começar a fazer isso, você vai parar de ver essas pessoas como inimigos, né? E você vai começar a enxergar como um espelho. E aí tu vai descobrir uma coisa genial, que elas perderam o poder de desestabilizar você. Não porque elas mudaram, porque você mudou. Agora você vai aqui nos comentários e me fala. Tem uma criatura específica na tua vida que te tira do controle? Não precisa falar o nome, lógico, mas me conta o padrão.
como é que ela age, como é que ela reage, né? Como você reage, porque tem muita gente aqui passando pela mesma coisa, né? E muitas das vezes a gente fica sozinho numa situação assim. Então, eu acredito que seja muito bacana a gente compartilhar as informações. Já é inscrito no canal? Não? Então aproveita que agora é a hora. Ativa também o sininho da notificação, porque no próximo vídeo eu vou trazer um tema polêmico para cá para a gente debater. Um beijo e eu te vejo no próximo.